Ranking dos FIINFRAs 2.0, parte 3, o grande finale aqui. Nesse vídeo a gente vai ver as notas de cada fundo, né, baseado nos critérios que elencamos durante esse processo todo aqui. Então esses foram os critérios e os pesos que a gente atribuiu para cada fundo aqui. Então novamente, quase 50% está na parte de rentabilidade, 2 pontos da nota estão na parte de reservas e o restante está entre diversificação, carrego e taxas, beleza? Então, seja bem-vindo ao canal Estudos em FIIs novamente aí para esse grande finale, esse fechamento das notas de cada fundo aqui. Bom, sem mais delongas, vamos direto ao nosso ranking aqui. Quem será que foi o primeiro colocado, o segundo? Quem será que foi o último, né? Então, sempre que eu faço esse ranking mensalmente, eu fico com uma grande curiosidade também. Quando eu vou fazer a apuração das notas, acaba sendo às vezes uma surpresa a gente ver qual fundo ficou em primeiro, segundo, terceiro. Então, é bem interessante. Esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, tá, pessoal? Mas esse vídeo é um vídeo de apoio, suporte para estudos, né? Afinal de contas, o nome desse canal é Estudos em FIIs. Então aqui nós nos propomos a estudar juntos, não é verdade? Lembrando, agradeço bastante os comentários que vocês fazem dos vídeos, né? Tem tido alguns feedbacks positivos, muito obrigado, né? Eu não tenho mérito nenhum para ter esses feedbacks aí, né? Eu me esforço bastante para tentar fazer um trabalho, né, bastante correto, com bastante carinho, né? Eu dedico tempo para fazer estudos privados, são meus estudos que eu uso para fazer meus investimentos, não é verdade? Então, estou aqui exposto, basicamente, a grande parte dos ativos que eu gravo, e eu tento compartilhar com vocês, né, de uma forma um pouco mais lúdica, esse conhecimento, para que isso possa, de alguma maneira, agregar valor, né, no dia a dia, na carteira, nas decisões, né? Então, esse é um dos grandes objetivos desse canal. E o ranking é um vídeo que ele está sendo feito aí com a métrica mensal, da forma a dar essa visibilidade de todos os ativos. Então, recomendo que vocês assistam. Na verdade, tem vídeos de todos esses ativos aqui no canal. Você assiste os vídeos mensais ou os fundos que te interessam, né? No caso dos FIINFRAs aqui. E aí, no final do mês, é sempre interessante dar uma olhada no ranking, né? Nesse ranking você vai ver, né, essas particularidades, esse balanceamento de cada fundo de uma forma um pouco mais visual, tá? Então, aproveitando, né, para agradecer o carinho de vocês, a audiência, estou bem feliz aí. O canal está crescendo devagarinho, né, pessoal? Ele vai, assim, crescendo de forma orgânica. Eu vejo que tem muita indicação, né? Mas, afinal de contas, né, não tem expectativas com o tempo, nem nada disso, né? Esse canal aqui não é um caça-níqueis de nada, né, pessoal? Esse canal aqui, na verdade, é um canal que eu trabalho ele com bastante carinho. Eu já faço os estudos privados por minha conta, então, de qualquer maneira, o que eu gravo aqui para vocês, eu estudo, escrevo e leio todo esse material, né? Então, o que eu faço aqui é organizar meus estudos privados, colocar de forma pública para que isso possa atingir um público maior, possa impactar positivamente, né, as pessoas, né? A gente sabe que, na verdade, quando se trata de investimentos, né, a gente tem um dever muito grande de tomar boas escolhas, porque essas boas escolhas afetam a nós, afetam, logicamente, a nossa família também, não é verdade? Então, a gente não pode ser imprudente, a gente tem que estudar muito, tem que correr atrás, tem que tomar boas decisões sempre, né? Afinal de contas, né, a dívida acaba sendo a mãe de todos os problemas, né? Então, não de todos, mas talvez da maioria deles. Então, é sempre importante a gente buscar, no meu entendimento, investir de forma correta, de forma prudente, né? Para que a gente possa colher os frutos disso ao longo dos nossos ciclos da vida, né, gente? Então, um grande agradecimento aí a todos que assistiram esses vídeos aí, que estão ficando até o final dessa parte 3. E agora, né, sem mais enrolação, já enrolei demais aqui, já deu quase 4 minutos de enrolação aqui, mas era mais para agradecer vocês pelo carinho e pela audiência que vocês têm dado em todos os vídeos aqui do canal, tá, galera? Estou muito satisfeito e muito feliz. Continuem fazendo os comentários aí, somando, os comentários de vocês são muito válidos, a gente acaba estudando junto e trocando experiência, e acaba que os estudos ficam sempre melhores, né, quando são feitos por várias pessoas. Afinal de contas, né, ninguém sozinho consegue ter uma ideia perfeita, né, uma leitura perfeita de cenários, ou uma leitura perfeita da verdade, né? A verdade é uma coisa que está lá, né? A verdade não é afetada pelas nossas opiniões e nem é construída. A verdade está lá, né? Como diria São Tomás de Aquino, e cabe a nós fazermos a leitura mais correta para que nós entendamos a verdade da melhor maneira possível. Então, para isso, é necessário também bastante humildade. Da minha parte, eu estou tentando estudar bastante aqui, praticar, ouvir muito vocês, ouvir várias pessoas, e, enfim, para poder entregar um produto onde a gente se aproxime
um pouco mais numa leitura mais correta, mais certa das coisas. Erros podem acontecer, né? Quando acontecer, vocês me pontuem, tá, pessoal? Eu tô aqui para melhorar todo dia aqui também. Quem me dera, né, ser dono de alguma coisa de verdade, né? Não tenho mérito nenhum, né? Os méritos que eu tenho são por nosso Senhor Jesus Cristo estar vivo aqui, estar podendo gravar para vocês, né, e compartilhar esse material. Mas sem enrolação, já enrolei demais, né? Vamos direto para o ranking aqui final. Então, nesse ranking, pessoal, as notas, né, por final de tudo aqui, olha só que interessante. Então, do lado esquerdo, os fundos que tiveram notas melhores, do lado direito aqui, tem até uma bombinha, né, uma dinamite. Então já olha aí, já acha seu fundo, vê como é que ficou, né? Vou deixar a tela congelada, vou tentar não mexer muito. Da última vez eu balancei a tela bastante, dificulta a leitura, né? Para quem está acompanhando. Obrigado até quem avisou, né? Que tipo, eu nem percebi que estava fazendo isso. Mas, enfim, vamos lá, vamos em frente. Olha só, o fundo que ficou com a melhor nota, com 9,5 de nota, foi o CDI da Sparta. Perceba, ele ganhou 2 pontos no PVP, né? Ele está negociando, às vezes está descontado ou dentro do preço patrimonial dele. Liquidez boa, ele ganhou dividend yield de 23 desde o início, o carrego dele também, variação do VP positiva, tem reserva, tem, né, 40 e 62 debêntures, é o fundo que mais tem debêntures. Então, nesse somatório, ele acabou ficando com nota 9,5, né, realmente bem para frente. Segundo fundo, CPTI. Como a gente viu aqui todos os comentários nos vídeos anteriores, né, CPTI um fundo extremamente balanceado também. Então, assim, o que pesou contra ele foi o PVP, né, ele estar negociando com um pouquinho de ágio, e também o dividend yield de 2023 estar um pouquinho mais abaixo do que os demais fundos aqui. Mas em retirar isso, né, também o fundo pontuou muito bem, ficou com nota 7,3 nesse nosso comparativo. IFRA 11, também um fundo de bastante porte, ficou com nota 7, né? Particularidades também muito parecida aqui com o CPTI, basicamente, né? Ficou com uma pontuação bastante interessante. O SNID, pessoal, o SNID, ele ficou com nota 7 também, parelho com o IFRA, né? O SNID foi penalizado um pouquinho no PVP por estar com um pouco de ágio, pela liquidez dele ser um pouquinho mais baixa também, e basicamente nos demais itens tudo verde, né? Então o fundo também, assim, um fundo que está despontando no mercado, apesar de ser um fundo novo, né? A gente enxerga nesse fundo potencial de crescimento bastante interessante. Bom, juro 11 foi penalizado unicamente no vermelho, né? Por estar negociando com ágio, senão estaria com pontuação mais alta. Nos demais itens já vimos todos aqui, né? Um fundo que vem performando muito bem. Na outra posição aqui, terceira, quarta, quinta, sexta posição, ficou o XPID. Esse fundo, eu faço uma leitura assim com bastante dedicação com relação a esse fundo, porque ele é o único fundo para investidor qualificado que a gente tem entre esses 12 aí. Embora assim, ele é um fundo que tem particularidades muito interessantes. Ele tem alguns ativos dos quais ele participa, nos quais a XP é societária. Então, ele tem dívidas de ativos dos quais a XP é, por assim dizer, dona, né? O que já minimiza o nível de risco nessa tratativa da dívida, por ser os ativos de transmissão, ativos bastante seguros. Então, eu gosto muito do portfólio dele, do XPID, né? E tem operações basicamente de transmissão e geração. Na transmissão, muito seguro. Na geração, a gente tem que ficar de olho só em questão de concentração nesse fundo aqui, né? E é um fundo que está negociando, na verdade, até com desconto, né? Então ele ficou com verde aqui na questão PVP, ganhou um ponto, está negociando a 0,94, pessoal, esse fundo. Veja um vídeo que tem aqui no canal. A liquidez dele é boa, os demais pontos todos bons, né? O único ponto que ficou para negativo aí foi ele tomou o vermelho na parte das debêntures, por ele ter apenas 6 debêntures em relação aos demais fundos é pouco, mas para a estratégia dele, concentrada em energia, acaba que isso dá uma segurança adicional para o cotista, beleza? O Cadif, né, ficou na sétima posição, o que machucou o Cadif aqui, o Cadif foi o dividend yield, né, desde o início dele, basicamente pagando o dividend yield desse ano, ficou vermelho, né, porque ele está pagando bem menos que 10, né, pessoal? O dividend yield desde o início, 0,8 também, não ficou naquela faixa dos tops, né, que a gente viu aqui, que ganharam 1,5 ponto. O carrego dele também é um pouquinho mais fraco em relação aos demais, né, mas ele tem boas reservas, tem várias debêntures, foram pontos que somaram positivo aqui para ele. Bom, indo em frente aqui, a gente tem, depois dele, nós temos o Boqueina. Boqueina é um fundo bastante balanceado também, vejo, ficou com verde, basicamente em todos os indicadores, está negociando com um bom desconto hoje em dia, né? Um ponto negativo aqui é relativo a 2023. Então, 2023 aqui,
o nível de pagamento dele apanhou um pouquinho, mas desde o início ele está pagando 16%, né? Pontuou muito bem aqui também. Com relação a ele, a gente tem aqui a parte das debêntures dele, ainda um fundo que está passando por emissão agora, né? Vamos torcer para dar certo essa emissão, para o fundo crescer bastante, porque é um fundo muito interessante, ele origina as operações, ele tem muita expertise na gestão, ele faz um ótimo trabalho via de regra. Então o BODB ele ficou aqui com nota 5,9, né? Basicamente por esses 3 fatores que penalizaram aqui, que a gente está vendo aqui, que ficaram no vermelho, né? 4 fatores, mas ele é um fundo de um potencial incrível, excepcional, né? É um fundo que, estando negociando abaixo do VP, é um fundo que, na minha opinião, vale muito a pena, não é recomendação, tá? BDIF, né? Então, o BDIF, quando a gente vai para o BDIF, é um fundo extremamente balanceado também, o que pesou contra, vermelho, que está negociando acima do VP, basicamente, né? Também aqui pesou contra o fundo estar negativo no uso de caixa, né? Veja, esses fundos aqui do final, a maioria deles, o BODB, o BDIF e o fundo do Banco Inter, né? Eles estão trabalhando com um VP menor do que estava ano passado, ou seja, no nível de reserva já mais baixo, né? Por assim dizer. Então, como critério foi o mesmo para todos os fundos, isso foi um ponto que pesou negativo para esse fundo aqui do BDIF também. A pontuação final dele ficou em 5,8, beleza? Vamos para o BIDB, fundo do Banco Inter, né? Um fundo novo. Esse fundo aqui é um fundo que tem feito um ótimo trabalho, tá, pessoal? Pô, também não quer dizer que ele ficou com nota 5,6 aqui, que é um fundo ruim, né? Basicamente, vejo que o que puxa a nota dele para baixo, bem como esses 3 últimos fundos do último pelotão aqui, é o porte do fundo. Então, são fundos menores, são fundos que têm menor liquidez. Então, ele tomou aqui um vermelho na parte da liquidez, né? Só o dividend yield também desse ano não andou muito bem, né? Os fundos que foram, esses 3 fundos finais foram mais afetados, embora sim, nesse caso específico, o dividend yield desde o início do Banco Inter está em 15%. Então, é um fundo de 15% negociando com 95%, né, do valor patrimonial, um fundo bem interessante. Tem um carrego bom também, foi penalizado aqui por estar um pouco abaixo na parte das reservas, né? E também pelo porte do fundo, por não ter tantas debêntures, né? Por final, o OGIM, da gestora OGR, ele não é da Orama, tá, pessoal? É da gestora OGR. Esse fundo aqui tem feito um bom trabalho, um fundo que adota o mecanismo de hedge também, total da carteira para CDI. É um fundo que está crescendo, ele foi penalizado por ter ficado sem pagar, né, de janeiro até maio, né, por ele estar exposto a uma debênture de crédito privado que teve marcação a zero. Então, isso é raro de acontecer, mas aconteceu para infelicidade nesse fundo aqui, que penalizou o resultado anualizado dele, o resultado desde o início. Mas fora isso, é um fundo bastante interessante, hein? Se não fosse isso, ele estaria ranqueado numa posição bem mais alta. Logicamente, nos rankings aí do próximo ano, ele vai estar bem melhor, tenho certeza disso. Já o RBIF também não é um fundo que tem ruim por ter ficado por último, né, pessoal? Não façam a leitura dessa maneira, né? Mas quer dizer que no balanço geral dele, ele é menos atrativo do que os demais. Por quê? Por ser um fundo pequeno, também aqui, liquidez baixa, né? Negocia aí menos de 30 mil por dia, né? E a cota patrimonial, na verdade, dividend yield dele desde o início aqui, dividend yield esse ano, também estão abaixo da expectativa dos 12% ao ano, que a gente colocou como target, né? Tudo isso pontuou no vermelho para ele, né? Bem como aqui a variação do VP para negativo. Então ele acabou ficando aqui em última posição, mas é um fundo aí que a gente tem acompanhado ele aqui no canal, tem feito um trabalho bastante interessante, é um fundo que tende a crescer também. Fundo relativamente não é tão antigo também, mas eles têm, a galera da Rio Bravo aí tem feito um bom trabalho nesse fundo, fazem originação também, né? Mas por esses aspectos que a gente viu aqui, o radar ele é frio, né? Ele não tá, não tá olhando para esses fatores emocionais aí, então o radar ele nos mostra a situação real de cada fundo aqui, gente. Bom, então chegamos ao final aqui da nossa leitura, né? Espero que isso tenha ajudado vocês na parte de estudo. Esse ranqueamento é bom, né? É bom a gente colocar as coisas lado a lado para a gente poder enxergar melhor e tomar boas decisões. Então, deixo esse último vídeo aqui para vocês. Agradeço aí quem ficou até o final do terceiro vídeo aí, né? Bota, às vezes, pessoal, eu falo meio devagar, né? Às vezes, se quiserem botar na velocidade mais alta, 1,5, alguma coisa assim, para poder passar mais rápido os vídeos, beleza? Mas a ideia é que a gente faça esse vídeo todo mês, né? A gente passe ele aqui para fazer essa leitura mensal
desse ranking, versão agora 2.0, construído por todos, né, com as opiniões de vocês, né, a gente vai construindo cada dia juntos um trabalho melhor para que nos permita tomar, no final de tudo, boas decisões, pois, afinal de contas, investimento é coisa séria, né? A gente tem que tomar muito cuidado, em cada decisão nossa tem uma consequência, né? Tem um efeito prático, né? Então, esses vídeos são para justamente agregar valor na parte de conhecimento, beleza? Pessoal, grande abraço, já falei mais desse vídeo aí, fiquem com Deus, tá? E até o próximo vídeo. Abraço.